Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado Francis Saldanha, ele que vai ajudar o nosso telespectador a saber como fazer aquela adequação do plano de saúde antigo às novas regras. Francis Saldanha, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com você, Fábio, e atendendo aí a demanda dos telespectadores. Pois é, um assunto importantíssimo, muitas pessoas têm planos de saúde aí há anos, né? Veio uma nova lei aí em 99 que tem que seguir algumas regras para fazer essa adequação. Para a gente começar o nosso bate-papo, Francis, gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é considerado um plano de saúde antigo e qual a diferença desse plano antigo que eu comentei aqui com os atuais. O plano antigo é todo o plano antes de janeiro de 1999, que é o período da lei dos planos de saúde. Tá certo? O plano antigo era simplesmente um contrato de prestação de serviço. Cumprir isso que estava escrito. Os novos planos hoje, eles são regimentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, você tem, no mínimo, um rol de exames, atendimentos e consultas muito mais atualizado e que é o mínimo que os planos podem oferecer. Vou te fazer uma pergunta que o nosso telespectador deve estar pensando nisso agora. Muitas das vezes a pessoa tem aquele plano de saúde, aí tem um problema de saúde ali que muitas vezes não está nem especificado lá no contrato, mas acaba tendo negado esse atendimento pelo plano de saúde, seja ele antigo ou novo. A gente vê muito isso acontecendo. Sim. Há uma forma de resolver essa situação ou tem que realmente, como a gente vê aí na TV, nos jornais, na internet, entrar com um processo na justiça? Sim, o plano antigo, como eu falei, era um contrato de prestação de serviço da área de saúde. Então, se cumpria o que estava lá. Você tem amparado o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Mas é muito difícil para os juízes, para o magistrado, ele não tem uma definição objetiva. Ele cumpre o que está no contrato. Então, é difícil de se julgar. A defesa consegue êxito, mas você vai arrastar durante um tempo. Os planos novos, não. Você tem o mínimo previsto pela ANS e regulamento principal, a forma do reajuste. Que muitos desses contratos antigos, né, antes de janeiro de 99, não tinha uma previsão de reajuste. Ou se tinha um reajuste normal, baseado na inflação, mas a partir que a pessoa ia ficando mais velha, né, a idade vai avançando, e onde você precisa do plano, tem reajustes absurdos. Agora eu te pergunto, quais que são os direitos do consumidor, né, nesses planos antigos e quais os problemas mais enfrentados? Eu disse aí de alguns casos que não são cobertos, é um problema, né? Mas tem vários outros. Eu gostaria que você mencionasse esses problemas e também falasse dos direitos do consumidor nos planos antigos. No plano antigo, o grande problema, ele não acoberta nada de novos tratamentos. De 99 para cá, aí são 26 anos, você tem uma série de novos procedimentos em todas as áreas. Inclusive muitas doenças novas. Muitas doenças novas, classificações, tratamentos, exames, que você faz o pedido, ele é negado. Porque antes de 99, esse exame nem não existia. Então, você tem que recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Seu consumidor, você tem um contrato, mas aí é onde se esbarra, né? O contrato, você cumpre o que está escrito. É o grande problema. Aí, nos contratos novos, tem um rol, né? Ele é exemplificativo, mínimo. Tem planos que hoje te oferecem além desse rol mínimo, tá certo? E, se não está no rol, você pode também acionar a justiça, mesmo no plano novo. Muitas vezes esses planos novos, nós estamos falando do antigo, mas vamos no novo. O novo também. O novo, muitas das vezes, oferece lá o plano básico, o intermediário e o avançado, não é isso? Sim, você tem faixas de pagamento, você pode ser, exemplo da internação hospitalar, você pode ir para a enfermaria, você pode ir para um apartamento. Sim. Então, tem várias formas de se contratar. O que tem que ser levado em consideração é o seguinte: te atende o novo ou adequar o antigo? Pois é, e agora é que eu te pergunto, os planos antigos, eles são obrigados a cobrir todos os procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde, ANS, ou não? O plano novo, para atender todo esse mínimo, você tem que fazer uma adequação. Tá certo? Você procura a sua operadora e vai fazer, eu quero fazer adequação dentro da nova lei. Tá certo? Ou
segunda opção, que não é adequação, é você fazer a mudança e contratar um plano novo. Mas em todos os dois casos, a gente pode mencionar aqui que vai ter custos. Vai ter custo. Então, o que é o melhor? A primeira coisa é receber propostas por escrito. De preferência, que a gente aconselha procurar um advogado especialista em direito da saúde para analisar. Por quê? Muitas vezes o seu plano antigo, ele tinha vários benefícios além do mínimo. Então, você faz uma adequação à nova tabela, o novo rol, tá certo? Vai ter variação de custo? Sim. Mas o que você tem que pensar é que a nova lei te dá uma garantia sobre os reajustes. Mesmo que inicialmente você pague um pouco a mais do seu plano antigo, que não cobria tudo, mas você vai ter que, daqui para frente, os reajustes serão obrigados e controlados por lei, e não feito da forma antiga. Agora, Francis, eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença de adaptar ou migrar. Você começou a falar que tem que entrar em contato, deixe de fazer tudo por escrito, mas eu queria saber a diferença de migrar para adaptar e quais que são os direitos do consumidor e os cuidados que ele deve ter nesse processo, tanto da adaptação quanto da migração. Bom, a adaptação, se você não fizer nenhum nem o outro, a operadora não é obrigado a te conceder o que se você quer um tratamento novo. A adaptação, eles vão te fazer uma apresentação, te apresentar o custo, você vai analisar. E o que a gente aconselha é que na mesma operadora você peça um orçamento e o contrato de um plano novo e do plano adequado e verifique as possibilidades. O que a gente normalmente aconselha é quem está, igualzinho eu já estou no mais 60, você tem que ter uma preocupação maior. Por quê? É uma situação natural de você usar mais o seu plano. E para quem está nessa faixa, como eu falei, os valores são muito altos. Então você tem que ver o que é vantajoso para você. Mantendo o mesmo atendimento, a situação financeira qual que é mais adequado. E o que a gente aconselha? Peça isso por escrito, na forma de minuta, para você analisar. Dúvida? Procure um advogado especialista na área para te orientar, para você não ficar em dúvida e te orientar qual a melhor opção. Como eu falei, às vezes o seu plano antigo já tinha algumas vantagens, então é melhor se adequar. Não, o meu era o básico. Vamos pegar um novo então e analisar. Tá certo? De toda forma, tanto o adequado quanto o novo, os reajustes agora serão regidos por lei. Isso é muito importante. E eu te faço uma outra pergunta. Sempre há aquele pedaço, aquele curto período de tempo, vamos dizer assim, de carência. A gente vai dizer assim, na adaptação ou na migração, vai existir isso também? Normalmente, quando você trabalha com a mesma operadora, tá? Você tem N operadoras no país, você pede para ela. Normalmente, se você mantém a mesma operadora, você fazendo a adequação normalmente não vai te dar uma carência, não vai pedir a carência. Você está mudando, você vai pagar um pouco mais, você vai ter um rol de atendimento melhor e com reajustes controlados. O novo pode ser que você inicialmente o ache mais caro, mas você vai ter uma vantagem muito maior e desse controle. Então, essa análise que tem que ser feita para se tomar a decisão. Mas aí eu te pergunto, então, você que é advogado, é da área, vale a pena adaptar? Eu acredito que sim, a adaptação seja vantajosa, principalmente para quem não está na faixa do mais 60, tá? Porque aí o plano é um valor um pouco menor, você faz a adequação. Você está nessa faixa, você precisa de tratamentos novos tratamentos, novos medicamentos, uma série de coisas. Justifica estar olhando a proposta do novo. Por quê? É a análise, né? Se atende os dois dentro da saúde, você tem que partir para a análise financeira. Qual que é o melhor para você, não só no valor inicial, mas você tem que ter uma perspectiva de aumentos anuais que vão ser previstos pela nova lei. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem ter dificuldade em fazer essa análise, se vai valer a pena ou não, se é bom começar do zero com um novo plano, né? Cancelar e começar do zero. Procure um advogado para lhe orientar, até mesmo para você não ter problemas futuros e ser pego de surpresa, né, Francis? Sim. E o que a gente recomenda é ter várias propostas em mãos. Você está fazendo um orçamento para a saúde da sua família, da sua vida. Quando você vai comprar um carro, você não olha preço de vários modelos e várias concessionárias. A mesma coisa é com o plano de saúde. É um contrato de prestação de serviço
que tem que ser bem analisado. Francis Saldanha, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Um tema muito importante, muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas tem um plano, muitas querem ter e é necessário tirar todas essas dúvidas para não cair naquele conto do vigário. Meu muito obrigado e até o próximo mês. Mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição. Podem mandar questionamentos aqui para a TV Cidade que a gente responde com todo prazer.